Boa noite a todos. Obrigado por participar mais uma vez. Quem já participou, quem nunca participou, obrigado por ser a primeira vez. Esse aqui é o projeto do Além da Medicina, tá? O canal lá no YouTube, no Instagram, no Facebook é o @Além da Medicina Oficial, tá bom? Hoje nós temos a honra de contar aqui com o Laércio Guerra. O Dr. Laércio, ele é cirurgião plástico, ele vai se apresentar, mas eu já vou dar uns pitacos aqui. Ele foi um super parceiro desde o início. A gente, quando montou o projeto, eu liguei para ele e ele falou, bora tocar esse projeto, porque eu acho que ele entendeu a mesma dor que eu. E como é que começou para mim, né? O Henrique está aí, meu sócio, o Elcio também está aí, meu sócio. E as coisas começaram da seguinte forma, a gente montou um consultório e uma clínica e de repente a gente resolveu fazer um upgrade no meio do caminho, assim, apareceu uma baita oportunidade. Eu falei, vamos. Então vamos porque lá a gente vai vai fidelizar público, porque tem um monte de convênio. E assim, sem meta, sem direito pensar em como fazer as coisas. Eu lembro que as pessoas me perguntavam aquela pergunta óbvia, assim, cara, quando vocês querem estar daqui a 10 anos? Ah, não sei, daqui a 10 anos eu vou pensar. Por enquanto, nós estamos tocando o terror aí, comprando equipamento, fechando contrato com as pessoas que normalmente vendem convênios, indo atrás de coisas do tipo, vamos colocar nossa página em primeiro lugar no Facebook, em primeiro lugar no Google, enfim, gastamos um dinheiro até que de repente fui fazer um cálculo, eu cheguei para o sócio e falei, pessoal, é o seguinte, cara, a gente está totalmente errado, tem alguma coisa errada. A gente não está, a gente está esperando empatar o quê? Né? A gente sempre conversava e falava assim, a gente quer esperar empatar. Aí a gente chegou, cara, empatar quando? A gente vai empatar assim, na hora que a gente não tivesse mais prejuízo. Mas não ter mais prejuízo estava longe de empatar, porque empatar você teria que recuperar no mínimo todo o capital investido. Quando eu fiz esse cálculo, eu falei, meu Deus, a gente não vai empatar. E aí, bem nessa época, eu estava começando a estudar também investimento, e eu lembrava de um raciocínio de investidor que é o seguinte, quando é inevitável o prejuízo, realiza o mais rápido possível, porque essa ideia fixa do vou empatar só te aumenta o prejuízo. E aí eu falei, a gente começou a conversar sobre isso, falei, a gente precisa trazer e isso aqui precisa eternizar. E aí o Henricão, aqui meu sócio, ele falou assim, você já ouviu falar do Dr. Laércio Guerra? Ele tem um canal de médico para médico, ele fala exatamente esse tipo de coisa. Cara, quando eu assisti o vídeo dele, eu falei, esse cara precisa falar no meu curso. Porque nós fizemos todos os erros, eu até ficava um pouco envergonhado, porque a cada erro que ele ia falando, eu falava, meu Deus do céu, eu convidei o cara para vir falar no meu curso e eu estou errando tudo que ele fala que está errado, eu estou fazendo. Ele vai falar assim, eu nunca mais venho num curso seu, porque, porra, você está me convidando para nada aqui, você está aprendendo tudo. Então, Laércio, se apresenta, fala aí quem que é você, o que que você faz e vamos tocar esse nosso live. Lembrando que nós estamos ao vivo no Facebook, tá bom? E eu deixei o link no Instagram na bio, para quem quiser. E no Facebook está ao vivo, mas também tem um link. Quem quiser vir para o Zoom é mais estável, o Zoom é mais tranquilo, vocês podem vir para cá, tá bom? Laércio, é com você, meu amigo. Felicidade, se Beleza. apresenta. Dr. Laércio Guerra, aí do De Médico para Médico. Primeiramente, boa noite para todo mundo. É uma honra ter tanta gente aí, né? Legal. O André está com prestígio, está colocando mais de 30 médicos da zona de conforto que a gente estava falando antes aí para ouvir outras coisas. Eu acho que está sendo é um desafio que eu venho buscando também no canal e eu percebo como existe a resistência, né, da parte dos médicos em enxergar coisas novas, aí entender coisas novas. Eu acho que aqui a gente já está no meio aí, não contei quantas pessoas estão, mas a gente já está no meio de uma seleção aqui de pessoas que estão buscando coisas diferentes. E hoje em dia, a gente realmente precisa sair da zona comum aí e buscar um algo a mais. Não dá mais só para a gente ser o médico que a gente sempre sonhou, aquele médico que se formou, que fez diversas capacitações na área médica, cada vez estreitando mais o funil, né? A gente se aperfeiçoando em cima de aperfeiçoamento, então isso só não basta. A gente tem hoje uma gama de outras skills aí que a gente vai ter que buscar para, primeiramente, se despontar na carreira médica e depois para empreender na medicina. Uma das frentes que a gente pode empreender é dentro do consultório, dentro da clínica, que é o que eu defendo como a nossa
nosso porto seguro, assim, desde que a gente, como o André falou, desde que a gente não cometa erros básicos, que muitos deles eu cometi, eu não sou um sabe-tudo, né? Eu aprendi muito na marra, na dor, e o meu empenho com o canal, com o que eu levo aí para frente em relação ao de médico para médico, é justamente fazer com que médicos possam cortar um pouco desse caminho e sofrerem menos aí com tudo que possa incomodar da medicina, entrou agora que eu vi que entrou um quiz aqui, o André tá demais, cara. Não, eu até te peço Tomei desculpa. um susto, Eu tomei um susto, eu deveria. falei, vou ter que fechar isso aqui, não sei se eu posso fechar. Não, você tem Não, razão, beleza. desculpa. Eu devia ter te avisado, mas é que isso é bom que é logo no início, né? Então eu pus um quiz para a gente Legal, saber quem que está aqui, quem que são as pessoas boa. que estão aqui conosco, né? Para a Eu já gente achei que entender um era um pouquinho o nosso problema. público. Boa, eu achei que era um problema aqui da minha. Eu falei, Não, será que eu tenho que fechar isso aqui? Meu computador começou. não, o problema foi a Legal. minha falta de comunicação. Mas Não, segue aí, Laércio, beleza. segue aí que tá E interessante. Vamos lá. aí, foi dentro disso que eu comecei a trazer para médicos esse outro tipo de conhecimento, né? O que, só me apresentando então, eu sou médico cirurgião plástico, já respondo uma das principais perguntas que eu respondo quando começo a falar desses assuntos. Você ainda exerce, né? Você ainda é médico ou só cuida da clínica? Você é só gestor da clínica? Muito pelo contrário, eu estava com o André em contato durante o dia, porque eu estava com a agenda hoje bem tumultuada, e eu estava ansioso que poderia ser que eu atrasasse para cá. Então, eu tenho a minha rotina de médico, como todos vocês. Atualmente, eu trabalho há já alguns anos, né? Sei lá, eu trabalho pelo menos aí. Eu tenho 20 anos de formado, formei em 2000, cirurgia plástica em 2006. Então, eu tenho 14 anos aí de cirurgia plástica. E nos últimos 10 anos, um pouco menos, vamos dizer, nos últimos 10 anos, eu trabalho exclusivamente no consultório. Então, minha rotina é de clínica privada e focando no crescimento desse negócio, né? Então, é, eu ainda exerço a medicina e pretendo exercer por longo tempo ainda. Eu foco muito na minha carreira de cirurgião plástico. Eu entendo que eu ainda tenho muita lenha para queimar e quero crescer ainda bastante na área de cirurgia plástica. E dentro da minha clínica eu tenho como sócia a minha esposa, que é dermatologista. A gente eu comecei sozinho, eu não tenho pais médicos, não tenho nenhum familiar médico, eu sou o primeiro médico de uma família muito grande, e eu comecei sozinho numa sala de 3 metros quadrados, então tudo que eu alcancei não veio de pai, não veio de alguma herança que eu possa ter tido aí da parte profissional. Comecei num consultório, numa sala que eu alugava dentro de uma clínica, que era uma clínica de uma psicóloga, 4 por 3 metros quadrados, e 4 por 3, 12 metros quadrados, e ali eu já entendia que eu tinha que saber algo a mais para poder conseguir crescer dentro da área de consultório ou de clínica. Minha esposa veio depois de mais ou menos 2 anos de consultório privado, de clínica privada. Eu já tinha, então, depois dessa salinha pequena, eu ainda trabalhei em um outro consultório que eu dividia com mais 4 médicos, e aí já era um consultório muito mais arrumado do que essa pequena salinha minha. A gente já tinha uma estrutura melhor, a gente só dividia os horários, mas era uma estrutura muito legal, ainda pequeno, mas era uma estrutura muito legal. E de lá eu tive posso dizer até que foi um toque de sorte aí, porque durante a minha residência de cirurgia plástica, a minha gerente do banco me incentivou a fazer um consórcio imobiliário. E eu tinha uma reserva de residente ali, né? Não era nada significativo. E comecei a pagar esse consórcio imobiliário. Com 9 meses do consórcio imobiliário, eu fui contemplado, um plano de 120 meses, né? 10 anos. Então, esse que eu falo que foi um toque de sorte, porque com essa grana que eu tive de contemplar ali, de ter sido contemplado, eu investi na minha sala comercial. Eu não tinha apartamento ainda e eu entendia que o tanto que eu tinha ali também não resolvia para o apartamento que eu sonhava, não resolvia, mas resolvia para a sala comercial, e com a reserva que eu tinha, eu fiz a minha reforma para o meu tão sonhado consultório. Saí de um consultório que eu dividia com mais 4 médicos e que eu pagava
muito pouquinho, cabia no meu bolso ali tranquilamente o que eu pagava. Eu ainda estava bem no, então tinha lá, era o segundo ano de consultório, eu tive o primeiro ano nessa salinha, e então muito no começo, e aí eu parti para o meu próprio, e quando eu parti para o meu próprio, eu fui bem corajoso, mais ou menos como o André contou aí, eu comecei também de uma forma errada no meu próprio, né? Então, eu fiz a reforma que eu sonhei, deixei tudo muito bem alinhado, muito bem programado, tudo bonitinho, contratei secretária, contratei uma assistente ali que pudesse me ajudar nessa parte de curativo, e eu só esqueci de que eu precisava de paciente, eu não tinha zero pacientes, e ali eu já comecei a cavar um buraco, como o André contou. E esse buraco demorou muito tempo para eu começar a tampar ele, né? Na verdade, com mais ou menos então um ano de consultório já na minha sala própria, a minha esposa veio trabalhar comigo. Ela tinha acabado a residência dela de dermato e aí ela veio para trabalhar comigo. E aí a gente ficou mais corajoso ainda e caindo um pouco no discurso aí dos vendedores da nossa área, né? Que são a gente na nossa área de dermatologia e cirurgia plástica tem bastante equipamento e os caras sempre trazem uma grande novidade que é de fato é um negócio muito legal para o mercado, no mercado, e aí os caras trazem dizendo que a conta é simples, né? Que, ó, doutor, você precisa aqui de 4 pacientes para pagar esse equipamento. E com 4, 5 pacientes você paga o equipamento, então a conta é essa, custa 1.000, você precisa de 5.000, aqui resolve. Só que a gente caiu nisso e a gente saiu comprando uma série de equipamentos de saída, assim, a gente já tinha 3 equipamentos novos pensados nessa conta. Falou, bom, se eu preciso de 5, 5 eu consigo. 5 para esse, 3 para o outro, e aí vai. Só que aí a gente começou a se atolar num endividamento bastante grande, que esse buraco foi muito profundo e demorou mais ou menos aí uns 4 anos para a gente sair dele, para a gente começar a superficializar esse buraco todo. Aí você fala, pô, mas como é que você conseguiu então? Você tinha reserva? Eu não tinha reserva, o que eu tinha era força de trabalho fora da clínica para sustentar a minha clínica. Então, por muito tempo, eu fiz plantões ao sábado, eu fazia plantão ao domingo, todo domingo, 24 horas, até aí muitos de nós é normal, mas eu focava no fim de semana porque durante a semana eu ajudava outros colegas na cirurgia plástica. E como eu estava direcionado para plástica, eu tinha que ter a cirurgia plástica como era o meu foco, eu tinha que ter a semana livre para isso. E aí aos domingos eu assumi 24 horas domingo e depois eu ainda pegava plantões aos sábados. Então, por muito tempo eu trabalhei sábado e domingo para bancar o meu consultório. E a Daniela, minha esposa, no começo também, ela tinha outros trabalhos que a gente só colocava dinheiro ali dentro para apagar esse grande incêndio. Ô, Laércio, então, te Oi. interrompendo aí para já fazer o link aqui. Então, na sua história e qualquer semelhança com qualquer um aqui é completa coincidência. Isso nunca aconteceu com ninguém aqui, né? Henrique, com ninguém, né? Deixa eu falar uma Não, coisa. Então, assim, um erro que a gente já pode atribuir aqui, que a gente está aprendendo lá no nosso grupo lá de marketing, e é uma coisa fundamental em investimento, para quando a gente vai pensar no investimento como uma aposentadoria, ou seja, aquilo que vai não nos deixar rico, que vai nos deixar pleno, é o erro de pensar no fundamento. Então, assim, isso é uma coisa que o Dr. Milton Yogi, lá, o professor, outras pessoas que falam de investimento falam a mesma coisa. Então, assim, a gente não pensa no fundamento. Então, quando você montou a clínica, você fez exatamente o que e eu não vou ficar sozinho aqui nessa, porque está o Henrique, o Henrique, o Elcio, que está todo mundo aqui. A gente esqueceu o fundamento básico, que era o propósito de você estar montando um consultório, que você vai discorrer depois um pouquinho, e nós já fizemos todo o marketing por fora, né? Ou seja, compramos equipamento, nos endividamos, pensamos assim, e esse papo não é só para você, tá? Oftalmologista, então, que tem de equipamento, nem se fala. A gente nem atende sem equipamento. Não existe opção de atender sem equipamento, né? Então, exatamente esse cálculo eles têm na ponta da língua, os vendedores. E faz parte do que eles têm que tá. fazer, né? Então, assim, eles têm na ponta da língua. Se vocês atenderem tantos pacientes e não sei o quê, quando você começa a fazer o cálculo, você fala, é fácil. Porque se você está numa outra clínica atendendo, esse número de pacientes chega para você em um dia, em 2 dias, em uma semana. Mas essa é a questão fundamental que você acabou de falar, né? O fundamento
ok, se tiver 5 pacientes, se tiver 10, 15, paguei equipamento. Mas eu não tenho nenhum, né? Assim, eu não armei a estratégia para isso. Eu já saí comprando tudo para transformar minha clínica num monte de flores lindas, com funcionários todos bem vestidos. Eu não tinha, não sabia nem por onde começar. Então, o que você acha? Você acha que esse é um erro número um? O erro, assim, de não pensar, ou você tem uma forma melhor de expressar esse primeiro grande erro aqui? Eu acho que tem a ver com o que você falou, acho que é a parte de não entender o que você está fazendo ali. E aí eu trago para um entendimento que, assim, quando a gente monta um consultório, e aí vindo da formação técnica que a gente tem como médico, né? Quando a gente monta um consultório, a gente não tem noção nenhuma do que vai envolver aquilo tudo, como um negócio. Então a gente fecha os olhos e na verdade não é por querer, é por desconhecimento mesmo. A gente fecha os olhos para o que tem em volta para estruturar aquilo. Para mim, o erro principal nosso é que a gente abre um consultório, ou a gente começa um consultório como se fosse um ambulatório novo que você começou a pegar, entendeu? Um ambulatório novo que você foi contratado, quer seja por um plano de saúde, quer seja por um hospital, mas ali você vai ali para atender seus pacientes. E a chave tem que mudar a partir do momento que você passar a ter o seu próprio consultório, a sua própria clínica, a chave tem que mudar imediatamente, porque ali, como você entendendo isso como um negócio, você passa a ter controles de tudo e passa a ter visão de curto, médio e longo prazo, o que você vai fazer com aquilo. Então, toda a estruturação de estratégica mesmo do negócio, para onde que você quer crescer, se você quer crescer ou não, você quer somente aquele espaço com a agenda lotada e para você tá bom isso. Você tem que entender qual o limite daquilo, então, da forma como está estruturada. Então, sei lá, eu com a minha primeira secretária ali, aquela primeira assistente, até onde eu conseguiria chegar? Beleza, é isso que eu quero? Então tá bom. Então é esse o ponto, esse é meu objetivo. Mas a gente entra nesse jogo, né? E a gente falou sobre isso, né, André, no curso que foi entendendo o game lá. A gente entra nesse jogo sem nenhum conhecimento. A gente entra nesse jogo para atender paciente. E aí essa é uma furada muito grande porque a sua responsabilidade passa a ser diferente, né? Eu E lembro que essa é uma coisa que me tocou muito, que depois não vou dar spoiler, porque não sei se você vai falar do teu método, vai abordar um pouquinho, mas é justamente a questão de você, quando entende, a questão de entender no game, você entra numa situação empreendedora, porque afinal de contas o consultório é um negócio, então você está montando um empreendedor, mas a sua posição lá dentro muitas vezes continua sendo de médico. Você entra num negócio que você deve gerir um negócio, ou seja, como um empreendedor, mas você assume uma posição única e exclusivamente de médico. Você só sabe fazer a parte técnica de médico e acha que, por consequência, eu nunca esqueço aquilo que você falou, que no passado era simples, né? Você era médico, estava formado e punha lá uma placa, médico. E, teoricamente, isso por si só dava certo. E é por esse motivo que muitas vezes a gente vê pessoas lá no passado que, puxa, você fala, cara, como é que o cara conseguiu chegar onde chegou, né? Se fosse seguir as regras de hoje. Mas era outra realidade, né? Era outra realidade. Ô, Laércio, enquanto você vai contrabalanceando, eu vou soltar mais uma enquete para a galera, tá? Né? Para você não se beleza. assustar aí, tá bom? Agora eu não vou, agora eu já estou esperto. Mas é justamente isso, né? Esse ponto de que era diferente, a gente se considerar então cidades menores, né? Muitas vezes aquele médico, e aí vale para qualquer especialidade, muitas vezes ele era o único daquela região, ou o único daquela cidade, ou aqui dentro do bairro, aqui em São Paulo, ele era o cara que poderia despontar como referência. Hoje não existe mais isso, né? Hoje, no meu prédio aqui, na região que eu tô, tem eu e tem mais 2 cirurgiões plásticos. Dermatologista tem a nossa clínica e tem mais 3 clínicas no prédio. Então, assim, é totalmente diferente. O ambiente de negócio, o ambiente de disputa ali, a concorrência que existe, ela está do nosso lado e está aumentando cada vez mais. Então, isso torna mais sério ainda você empreender num consultório, numa clínica. Mas é o que eu estava Pessoal, contando. desculpa, Pode Alex. falar. Pessoal, a enquete está aberta, é muito importante para a gente tentar entender aqui quem é o nosso público, quem está prestando atenção. Só 32% das pessoas votaram,
De novo, aqui hoje eu coloquei tudo, tá tudo anônimo, tá? Ninguém vai ficar sabendo. É legal para a gente poder entender um pouco melhor para bater esse papo, tá bom? Desculpa, Lércio, pode seguir. Não, imagina. E aí, dessas dificuldades aí que eu te falei, que demorou 4 anos, então, aí, como que foi o momento pior aí, né? Como eu falei, grau de endividamento altíssimo, e a gente tentando apagar incêndio, cada vez mais endividado, até que eu fui buscar uma ajuda, fui buscar ajuda de consultorias. E eu tive uma primeira consultora, que foi uma consultora que prestava serviço para negócios de conhecidos meus, nenhum da área médica. E essa mulher, inclusive, ela era uma portuguesa e ela tinha o escritório dela em Portugal e tinha o escritório em Campinas, que é a minha cidade natal, eu sou de Campinas. E eu a conheci e comentando assim entre amigos, ela falou: "Não, eu posso ajudar vocês". E ela de fato começou a ajudar. Só que ela ficava nesse pinga lá de Campinas e Portugal, ela tinha coisas lá e cá, e toda a assistência dela era feita online, lá naquela época, né? Então, isso eu estou falando em, vamos pensar, 2008, 2012, 2012, mais ou menos 2013. E aí ela conseguiu, de longe, ela conseguiu estruturar alguma coisa dentro do nosso consultório, mas eu sentia muita falta dela presente para ela ver o que acontecia. E aí eu acabei desligando da consultoria dela e entrei para uma consultoria que eles estavam começando no mercado. Hoje eles são é uma consultoria bem forte aí na área médica e eu trouxe esses caras para dentro. E aí eles conseguiram, de fato, organizar a nossa casa. A gente organizou em mais ou menos uns 3 meses e ficou um negócio muito alinhado com um plano de como que a gente sairia daquela dificuldade lá. Quando a gente passou pelo período ali de 3 meses com eles, que a gente estava sozinho, o problema começou a acontecer novamente. E aí o que eu percebi que com a consultoria o negócio andava bem, quando estava sozinho eu desandava tudo de novo. Por quê? Porque eu não sabia fazer aquilo, não sabia cuidar daquilo. E aí foi quando eu comecei a buscar entendimento dessa área de gestão, eu sempre tenho essa veia empreendedora aí, família de empreendedor, meu pai não tem faculdade e tudo que ele conseguiu formar 3 filhos foi na raça com o empreendedorismo, eu sempre fui apaixonado por isso. E aí eu trouxe essa vivência aí para o lado do consultório da clínica e falei, bom, agora eu preciso buscar fundamento, eu preciso buscar entendimento disso daqui. E aí comecei a surfar outras ondas, né? Fui buscar outro tipo de network, fui conhecer, participei de uma série de cursos de empreendedorismo e fui me relacionar com gente desse tipo, porque nós médicos também, esse é um problema muito comum nosso, a gente vive no nosso mundinho, né? Então, até mesmo no final de semana, a gente muitas vezes, nossos grandes amigos, e tá tudo bem, não tem problema nenhum nisso, mas a gente precisa, nossos grandes amigos são médicos, né? E a gente vive, no meu caso, casada com médico, e tô com médico, e a outra médica, tudo. Então, assim, a gente precisa entender de outras coisas. Eu tenho um amigo meu que é gerente de banco, e ele fala que o cara mais rápido, o cara mais fácil para ele vender as coisas é o médico, porque não entende absolutamente nada e cai no conto de todo mundo. Então, a gente precisa entender mais de outras frentes, e isso eu acho que é um convite que eu faço para todo mundo. Acho que Além da Medicina está aí para isso também, para a gente abrir esse leque, né? Nós temos, modéstia à parte, nós temos a possibilidade de sermos inteligentes, é uma nata, o médico é uma nata, e a gente precisa entender de outras coisas. E aí foi quando eu comecei a buscar isso e me apaixonei pelo lado de gestão também, e comecei aí uma coisa puxa a outra, acabei fazendo um MBA de gestão, e nesse MBA era uma gestão relacionada à área da saúde, e tudo que eu aprendi lá eu acabei incorporando para o meu business, para o meu consultório, para a minha clínica. Obviamente teve muita coisa que eu aprendi lá que não me serviu, mas de tudo que eu vi eu tentava encaixar no meu negócio. Antes de fazer o MBA, eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo e eu a coloquei antes de mim. Eu fui calouro da minha funcionária na época. Ela fez work nesse MBA e ela acabou tendo outras propostas. Ela não trabalha mais com a gente, mas inclusive para uma clínica grande oftalmológica que ela foi. E aí
eu fui ser calouro dela e fui aprender sobre a parte de gestão, sobre toda essa parte de business e trazendo para minha realidade. Então foi um divisor de águas, assim, não só o MBA, mas como abrir o leque para entender coisas novas, para buscar por coisas novas. E hoje eu tenho essa segurança de que eu entendo do meu negócio, entendeu? Então eu sei o que eu preciso atacar, onde que a gente tem gargalos, a gente vira e mexe, a gente faz uma varredura completa aqui, então a gente sabe como andam as coisas e consegue ter controle de tudo. Isso daí me dá muito mais prazer para eu continuar fazendo o que eu amo, que é ser médico. Isso não significa que eu deixei de ser médico, respondendo lá a primeira pergunta que eu comecei a falar. Mais Laércio, ou menos então, essa história, né? show de bola. Bom, eu já conhecia, né? Porque eu vi pela terceira vez essa história, eu não me canso de escutar, porque assim, é muito interessante, é impressionante essa questão de quando você tem um insight, você fala, eu preciso mudar. Porque eu acho que para você ficou muito claro, e para a gente, quando a gente teve aula lá no curso, ficou muito claro também, que é aquela questão assim, quando você tinha alguém que te ajudava, que entendia do assunto, a clínica crescia. Aí Eu a acho que pessoa saía, baixava, né? e um ponto importante dessa mudança, acho que foi a autorresponsabilidade, sabe? Que eu sempre falo isso, né? Que é responsabilidade nossa, não tem crise econômica, não tem funcionário ruim, tudo é responsabilidade nossa. A hora que a gente incorpora essa responsabilidade, ou vai ou racha, entendeu? E aí, se não tem esse clique, você sempre está delegando, né? Nunca é problema meu, eu sou um bom médico e está tudo bem. Esquece que você é um bom médico, né? Esse é o mínimo. Esse é o básico. Não dá para você nem querer se despontar na medicina não sendo um bom médico, um excelente profissional. Isso é mandatório. E outra coisa que eu sempre insisto também, não feche os olhos para a medicina e vai buscar só coisa de empreender também. Porque se você não tiver uma base, se não tiver uma formação, a base nossa é o conhecimento, a base nossa é a nossa formação. Se você não conseguir se sustentar nisso, não tem business nenhum que te segure, porque você vai tropeçar em si mesmo, entendeu? Então, esse é uma balança aí que a gente tem que saber lidar muito bem. Não pode esquecer nunca o lado médico e você precisa se empenhar em novas frentes também. Você sabe, Laércio, que eu já contei essa história, acho, em outro lugar. Antes de tudo, aqui, ó, que legal a enquete, ó. A gente está com uma oportunidade de ouro, hein, Laércio? Olha só que bacana. Nós temos apenas 40% aproximadamente que tem consultório. 60% não tem. E os que têm, olha que legal, 80% estão mantendo, ou seja, o consultório está lá, firme e forte, e 20% só que fechou. Então, assim, bacana porque o pessoal está vindo aqui com o consultório já montado. E quem não tem, ó, quase 80% pretende abrir. Então, assim, estamos pegando o público no momento certo. Quem já tem, mantém bastante, 80% está mantendo o próprio consultório. E aqueles que não mantêm, que não têm, querem abrir um consultório novo. Então, muito legal esse encontro, assim, foi bem importante, porque então a gente já pega as duas pessoas que querem deslanchar para não entrarem nos próprios erros, né? Mas voltando a Legal. uma história fundamental, a gente uma vez a gente foi conversar, eu, o Henrique, o Elcio e enfim mais um pessoal. E eu acho que até depois que a gente tinha visto um vídeo teu, sabe? Confesso. E eu também eu estava estudando outras coisas, como eu falei para vocês, e o pessoal já sabe, principalmente na parte de investimento. E eu tinha acabado de ler um livro que falava sobre investimento, sobre investir em ações que pagam dividendos. Chama Automatic Income. Quando você termina esse livro, a Amazon ela te dá aquele pequeno empurrãozinho, sabe? Ela fala assim, olha, quem leu isso também comprou isso, sabe? Aquela coisa, né? E a Amazon me forneceu uma sugestão do mesmo autor, né? Ele falou assim, quem leu o livro do Matthew Pilson também leu esse aqui. E um dos livros dele falava sobre empreendedorismo. O que me chamou muito a atenção naquela degustação que você pode fazer do livro é que, assim, ele tinha 10 itens lá. E uns itens na empresa, e ele não era empresa médica, era sobre empreendedorismo de maneira geral. Ele falava o seguinte, por que eu não preciso, no item número 1, de uma empresa que faça o serviço de SEO para mim? Para quem não sabe, SEO é aquele serviço que te faz para você ficar ranqueado em primeiro lugar. Por que eu não preciso contratar uma assessoria de imprensa para fazer isso? Por que eu não preciso? Cara, quando eu comecei a ler o quinto item, eu parei, porque eu falei assim, eu estou fazendo todos daqui até agora. De todos, eu estou fazendo todos. E aí, até o 10º, a gente está fazendo quase todos. Aí eu comecei a pensar,
quando a gente foi estudar lá na parte de investimento, a gente chegou a algumas conclusões do tipo assim, não é que as pessoas te vendem coisas erradas a mais, mas é que assim, quem está te vendendo tem uma ideia, ela quer te vender um produto. Mas para você saber se serve para você, você precisa entender aonde você quer chegar com aquilo, que foi o que você falou. Então, por exemplo, eu, como um médico que quero continuar trabalhando na minha área e na parte financeira, quero chegar lá na frente tendo um resultado, estando aposentado, estando com a famosa liberdade financeira, o meu foco de concentração é muito diferente de um cara que está dentro do mercado financeiro. É outra coisa. Então, assim, quando você chega nas conclusões, você fala, opa, então isso aqui, o fundamento para esse tipo de coisa é o fundamento de você saber administrar seu dinheiro, aquilo que entra, aquilo que sai. O fundamento lá no consultório, quando eu li esse final desse livro, não tinha nada a ver com eu contratar mais produtos e contratar mais pessoas. Tinha a ver novamente com o fundamento. E aí eu comecei a reparar na minha vida, eu conversei com o Henrique, acho que não sei se eu falei com vocês, e eu falei lá no curso. Eu estou concluindo essa história, tá? Eu cheguei lá na frente e eu falei, quando os pacientes vêm até mim, eles vêm por que eles chegam até mim? Por que chega até você, Lércio? Por nossa causa. Ele não chega porque meu site estava cor-de-rosa, porque brilhava no escuro. Ele não chega porque eu tirei uma foto na praia surfando. Ele chega porque uma pessoa falou para outra, chegou até mim. Eu não estou desmerecendo, evidentemente, nenhum tipo de marketing, de situação competitiva. Mas o paciente chega em você por causa do fundamento, do seu fundamento, daquilo que você faz. Então, assim, se você fizer o que você tem que fazer bem feito, e se você seguir uma cartilha básica dentro do empreendedorismo, é óbvio que vai dar certo, mas você precisa entender isso. E isso caiu assim como uma luva. Eu preciso entender esse assunto, porque como você falou lá do game, o jogo já está na mesa, as cartas já estão rodando, só que o médico está sentado como um técnico que faz medicina e ele não sabe qual é a regra desse jogo. Então, assim, saber o fundamento do que você precisa fazer, saber o fundamento do empreendedorismo vai te tirar de uma série de enrascadas que você vai pegar de outras pessoas que te enfiam um monte de coisa na cabeça. Faz isso, faz aquilo, paga para essa pessoa, contrata um negócio, divulga 300 mensagens por dia, vai fazer panfletagem não sei aonde e você fica maluco e você fala, mas espera aí, as pessoas não estão aqui por causa disso. Elas não estão aqui porque eu fui lá e paguei um suco para elas. Elas estão aqui por causa minha. Claro que tem uma forma de chegar, mas elas estão aqui por causa minha, porque eu atendi bem, porque eu faço a minha parte técnica. Então, é aquilo que você falou, não dá para você descuidar disso. Mas também você não pode chegar num negócio achando, já que eu já sou bom na parte técnica, tá tudo resolvido, né? Eu acho que, complementando, André, acho que uma coisa super importante que a gente também, nós não fomos treinados a isso, né? A gente tem que entender que a gente, como médico, a gente é uma marca, né? Independente do seu consultório, da sua clínica, você é uma marca. E onde você vai, você está levando essa marca. No final de semana que você está entre amigos, você continua sendo aquela marca. No aniversário do filho, com aquele relacionamento com outros pais, outras mães, você continua sendo uma marca. Então, assim, a gente tem que se policiar bastante nisso, porque é tudo que você faz dentro da medicina e fora da medicina, no seu network que você vai potencializando cada vez mais, que vai fazer dentro de um consultório, de uma clínica, você despontar, porque concordo plenamente, o marketing, pensando aí no digital, que é um negócio que todo mundo vê como salvador da pátria, de fato, ele tem mecanismos muito interessantes para atrair uma demanda, mas essa demanda vem atrás de você, vem atrás da sua essência, vem atrás do que você vende ali, né? Do que você mostra como sendo como sendo o seu propósito ali dentro mesmo, o que você está disposto a fazer. O grande diferencial, a sua maior força é você mesmo, né? Então, de que forma que você vai conseguir se apresentar para se tornar atraente também e mais pessoas poderem te buscar. Então, isso é muito importante. Ô Laércio, conta pra gente, então, aí, como é que começou o lance de médico para médico? Porque, assim, eu acho que como você e como outras pessoas com quem eu já conversei, aconteceu comigo. O Milton, até no último bate-papo nosso aqui, ele chamou de catarse. Eu acho que você aprende esse tipo de coisa e aí você entende a dor dos outros, né? Dos outros médicos pelas quais você já passou. E você fala, eu preciso falar disso, né? Conta aí como é que foi. Porque
Fala o que é o de médico para médico e conta como é que você começou, porque realmente é um trabalho muito bom, fantástico esse trabalho que você tem. O de médico para médico surgiu duas coisas foram muito significativas para mim e a segunda pouca gente sabe, André, e eu vou contar aqui para vocês. A primeira coisa foi dentro da cirurgia plástica. As cirurgias são bastante longas. Eu tenho um parceiraço aí que é um grande amigo meu e que a gente trabalha juntos já há bastante tempo, que é o Paulo Godoy. E a gente fica durante cirurgias falando, obviamente, de tudo, e a gente fala também dos próprios consultórios. Ele tem o dele e eu tenho o meu, e a gente fica trocando figurinha e eu dando alguns insights, tudo, e trazendo um pouco daquilo que eu estava buscando, né, que eu estava aprendendo, trazendo para ele e tal. E ele me cutucava, falava que eu tinha que falar sobre isso. Isso tem mais ou menos aí, nós vamos para 2 anos e meio, mais ou menos, por aí. E ele me cutucava que eu tinha que falar sobre isso, que eu estava, ele me chamava de egoísta, que eu estava sendo egoísta, de não dividir isso, que eu tinha que falar dentro da cirurgia plástica. E o ambiente da cirurgia plástica, eu acho que, não sei se tem cirurgião plástico aqui, o ambiente da cirurgia plástica não é um ambiente que me agrada. Eu acho que tem muita onda ali, sabe? Uma disputa de ego muito grande. E para você falar em congressos de cirurgia plástica, existe uma politicagem de quem te indica, tudo. Então, assim, não é um negócio que me atrai, nunca me atraiu. E eu sempre achei que eu subir lá para falar de mamoplastia é mais do mesmo. Eu subir lá para falar de lipoaspiração é mais do mesmo. Sempre vai ter alguém tão bom ou muito melhor do que eu para falar. Então, não me atraía e eu nunca foquei nisso. Não foi um desejo meu e continua não sendo. Mas aí ele me incentivou e ele falou que eu tinha que falar, que tinha que fazer, tal, tal, tal. E ele falou, te indiquei lá para... E ele é um cara presente nisso da sociedade. E ele falou, te indiquei, você vai fazer a reunião mensal da Regional São Paulo aqui de cirurgia plástica. Eu falei, beleza, como é que é isso? Não, é uma aula, você vai falar e a transmissão online é Brasil. Eu falei, pô, legal, boa. Aí eu fui para essa aula, preparei a minha aula e para falar de gestão de clínica ou consultório. Foi a primeira vez que eu falei. E foi um negócio muito legal, foi um impacto bem legal e dali que começou. Eu falei, pô, se mais gente gostou do que eu estou falando, não só ele, né, que a minha referência era ele só. Eu falei, acho que tem mais gente para ouvir. E aí que eu comecei a pôr a cara. Inicialmente eu colocava no meu próprio canal, pessoal mesmo. E aí eu vi que não tinha conexão nenhuma com as pessoas que me seguiam lá por conta de cirurgia plástica. E eu decidi que eu tinha que criar outro canal. E aí eu abri o de médico para médico. Foi um nome pensado, eu mesmo que criei. E eu caminhei para isso. Eu falei, bom, a minha linguagem aqui, eu não sou melhor do que um administrador de empresa, muito pelo contrário. Se sentar um cara de financeiro comigo, ele me janta, ele me vê, vai me achar os erros também. Sentar um cara de marketing, ele vai saber muito mais coisas do que eu. Mas eu, como médico, eu estou conseguindo saber de tudo isso e eu consigo passar na linguagem que o médico vai entender. E aí que veio, eu falei, era esse meu pensamento, aí que veio o nome de médico para médico. Beleza, aí foi assim que surgiu e aí eu me senti entusiasmado em falar sobre isso. Tenho falado aí não só na cirurgia plástica, fui falar já para algumas especialidades, já fui em congresso brasileiro de outras especialidades e é um negócio bem legal. Mostrar essa visão para o médico. Mas uma coisa que foi uma grande pedra no meu caminho, assim, que me impulsiona a falar, é um negócio que me toca isso daí. Essa dor do médico eu vivo, né? Eu vejo, bom, passei por todas elas e vejo outros caras próximos sentirem. E teve uma médica que trabalhou com a gente cirurgia plástica e dermatologia, a minha esposa é dermato, e hoje nós temos aqui 5 dermatologistas que trabalham também aqui na clínica, né? E teve um momento que a gente teve uma dermatologista que trabalhou aqui, uma menina totalmente do bem, com tudo maravilhoso, linda por dentro, por fora, nota 1000. E essa menina
ela recém-formada, ela sonhava em ter o próprio consultório, ela era do interior, e ela abriu o consultório dela em Bauru. E ela tinha feito a formação em residência dela aqui, então ela atendia aqui na nossa clínica, acompanhava muito a Dani, que é minha esposa, e queria empreender no consultório dela lá em Bauru. E ela, obviamente, não foi essa a causa, mas esse foi de fato um algo a mais. Ela teve muita dificuldade, ela também se envolveu em muito endividamento, muito parecido com a história nossa, numa proporção menor. Eu acho que eu e a Dani fomos ainda mais agressivos nessa, mas aquilo pegou muito pesado nela, juntou com um monte de outras coisas que aconteciam na vida dela, não era só isso, mas esse também é um catalisador, como eu falei, e ela tinha um quadro depressivo, e essa médica cometeu o suicídio lá em Bauru, dentro da casa dela, vivenciando tudo isso. E assim, quando a gente ouve a quantidade de médicos em depressão, em burnout, o índice de suicídio na área médica é muito maior, eu já tive lendo 5, 6 vezes maior do que em qualquer profissão, qualquer área de profissional. A gente vê as coisas, é mais ou menos como essa história do Covid, né? A gente vê acontecendo, mas quando o negócio chega para você, cara, assim, de falar, eu me arrepio até hoje, foi um negócio que me tocou muito, 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 me toca muito até hoje. Porque você está do lado e você não consegue ajudar. Então, isso, juntando com essa fase inicial aí do Paulo me incentivar, esse é o meu maior combustível. Então, assim, eu vou fazer isso, você sabe, você está fazendo o seu lado, você está fazendo além da medicina, você sabe o quanto consome isso a gente. Mas o meu empenho, o meu propósito de fazer é justamente de ajudar e ter médicos não que eu consiga deixar todo mundo rico, eu sempre falo que no meu curso não é, se fosse para ser rico milionário, eu seria o primeiro, né? E eu estaria com a bandeira puxando o trem aqui, mas não é essa a pegada. Eu acho que a gente tem que ser feliz com o que a gente faz. E dentro de um consultório que funcione, que te dê lucro, que te dê satisfação, cara, você vai ganhar dinheiro, você vai ser feliz, você vai sobrar dinheiro no seu bolso, você vai conseguir investir, você vai chegar lá na frente com a aposentadoria que o André está falando, que eu também busco, só que a gente primeiro precisa ser feliz. E se tem um negócio que está te amarrando, está sendo essa bola pesada aí no seu pé, se esse é o consultório, eu estou aqui para ajudar, a tentar te ajudar e tentar fazer virar isso daí. Então, essa segunda parte aí, eu não costumo falar muito, porque primeiro que me toca e eu não sei se soa bem eu comentar isso, sabe? Então, quando eu estou num grupo fechado, eu falo, eu não falo abertamente Não, ainda, mas eu acho assim. não me sinto confortável. Não, mas muito obrigado por compartilhar, foi extremamente generoso. Eu acho que esses toques emocionais, eles tocam de maneira proposital mesmo, e isso vira aquele nosso objetivo, aquela dor que... Ah, Esse foi uma dor sua. Eu tive as minhas e tive outras e vi assim, sonhos, não foi evidentemente nessa mesma proporção, mas eu vi sonhos e vontades de fazer as coisas voltarem a acontecer, você entendeu? Eu penso... bom, você sabe, eu tive uma história complicada também, né? Durante a minha vida, isso mudou um pouco meus parâmetros, né? Também, bom, você contou uma aí, nós estamos num grupo fechado, acho que grande parte sabe, mas eu tive, esse é o meu 5º ano de pós-tratamento de um tumor neuroendócrino de cabeça de pâncreas, né? Eu fiz uma GDP, estou 5 anos tecnicamente aí curado, porque não teve recidiva, não teve nada. Mas quando você entra nessa situação, você começa a pensar em certos valores, né, Laércio? Que é assim, exato. e esses valores, engraçado porque esse mundo do empreendedorismo, esse mundo de você tentar, na sua profissão, ter sucesso, ele vira algo mais, não é simplesmente, como você falou, não é questão de ganhar dinheiro. Isso é importante, você no teu curso aborda, você precisa ter lucro, essa é uma empresa, né? Você Uhum. não é você pode fazer caridade, tudo. Eu lembro até que você fala, se você vai fazer, faz caridade. Mas se você vai fazer uma empresa tem que ter lucro. Então, assim, isso vira um objetivo maior. E realmente, essa sua dor, eu tenho outras dores do tipo, a gente precisa fazer isso que você está fazendo,
E aqui tem, acho que o Ricardo está aí, o meu compadre, o Ricardo anestesista, é uma coisa que ele martela, é uma das coisas que ele mais bate palma para esse nosso projeto aqui. É devolver essa nossa chance para nós, né? Porque a gente começou a perder a posição, e você me corrige se eu estiver errado, a gente perdeu a posição do dono do consultório, do dono da clínica, né? A gente trabalha para alguém, então é mais ou menos como se o segmento que nos contrata falasse: ok, vocês não querem ser técnicos? Então nós vamos colocar vocês como técnicos, né? Como aquela famosa frase dita que me dá até um pouco de repulsa, isso para mim é uma dor, do lado contrário, que médico é sal, né? É branco, bom e barato e tem em qualquer lugar, né? Então, assim, é uma dor que, esse tipo de dor, às vezes, de raiva, assim, te faz tomar medidas corretas, né? Então, falem assim, então eu preciso melhorar, porque eu não quero mais ser um sal, entendeu? Se é para ser um sal, eu quero ser um sal do Himalaia. Pelo menos está valendo alguma coisa a mais, né? Vamos dar uma refinada. Mais refinado, uma tábua. E me fala aí, depois que você começou com de médico para médico, com certeza você escutou muita história. Eu tive a oportunidade de estar com você aqui segunda passada, né? Para quem não sabe, o Laércio tem, depois ele vai contar, mas ele tem também uma mentoria, um grupo, e eu tive o prazer de fazer parte disso. E assim, eu assisto a aula e eu tô de novo e eu assisto de novo. Eu não tenho consultório, mas eu assisto porque é realmente muito aprendizado. E é um aprendizado da nossa linguagem, com um médico falando de novo para mim as coisas que eu errei e como que se acerta. E tocando nos erros, o que você acha, já que já estamos falando em dores, em problemas, quais assim os campeões? O que você pode abordar aí, sei lá, uns 3 a 5 campeões do que os médicos cometem sem parar de errar? Eu já basicamente antecipei isso aqui, né? Mas vamos lá, os três principais erros que eu vejo aí, eu acho, o erro global é o não entendimento do seu consultório como um negócio. Esse é o fundo aí, vamos dizer, é o fundo de tudo, toda a história. Erro número um, não ter controle financeiro do seu negócio, né? Não ter controle financeiro dentro do seu consultório. Dividir a sua empresa com a sua carteira. Então, transformar o que é da empresa em seu e não ter noção dessa retirada, não ter noção se realmente está dando lucro e você está retirando lucro ou se você está sangrando a sua empresa. Então, esse entendimento de dividir pessoa física e pessoa jurídica da parte financeira da coisa é fundamental. O André tá falando dessa história do lucro. Eu sou um defensor do lucro com todas as minhas forças aqui dentro. E a gente tem que entender que lucro, a fórmula básica do lucro é receita menos despesa. Se eu conseguir, eu não preciso nem aumentar a receita, mas se eu conseguir diminuir minha despesa, eu consigo aumentar meu lucro. Então, foco em tudo que for dessa parte financeira, a gente precisa ter para ter, antes do nosso conforto, para ter sustentabilidade para o nosso consultório. Para a gente conseguir reinvestir nele, para a gente conseguir, quando precisar, tiver uma demanda, contratar mais uma pessoa ou, eventualmente, até comprar um equipamento ou crescer, expandir a clínica e por aí vai. Então, esse entendimento eu demorei muito tempo para ter. Depois que eu tive, é um negócio confortável, porque você vê números e você sabe que torneira que você fecha, que torneira que você abre. Então, esse entendimento faz total diferença. O segundo ponto que eu acho que é um grande erro, um erro muito comum, é a gente delegar toda a culpa do nosso insucesso como uma empresa, assim, na parte de satisfação do nosso cliente, à nossa equipe, sem que a gente tenha treinado essas pessoas. Então, muitas vezes a gente começa a trazer gente para o consultório. Quantas vezes eu vi gente falando mal da secretária e o cara nunca foi capaz de explicar para a secretária o que ela vai fazer, ou o que ela tem que fazer, como que ela vai atender o telefone, como ela vai responder o WhatsApp, o que for. Então, assim, esse entendimento de não delegar e de treinar bem, capacitar bem as pessoas, de novo, a responsabilidade nossa é um erro muito comum que deixa para trás, assim, anos-luz. Se você tem um concorrente que ele treina bem, capacita bem as pessoas que estão lá, porque é essas pessoas que vão nos representar. A gente é responsável pelo atendimento médico, todo o atendimento e acompanhamento que não somos nós que vamos fazer, a gente não vai dar conta disso. Então,
precisa ter pessoas boas e para isso a gente precisa treinar. E o terceiro passo que eu vejo, o terceiro grande erro que eu vejo, é a gente não ter uma estruturação do caminho que esse paciente vai fazer antes de chegar a gente, durante ele estar a gente e depois, durante o que ele está com a gente e depois que ele está com a gente. Então, é justamente a jornada do cliente que você precisa mapear, entender e ser um braço e andar de braço dado com esse cliente, com esse paciente, durante toda a fase do processo que ele está com a gente. Então, quando a gente consegue desenhar essa jornada, quando a gente consegue entender os pontos de contato que ele tem com a nossa clínica, e de novo, não vai ser com a gente, vai ser com uma equipe bem estruturada, com gente que vai trabalhar com você. Quando a gente consegue desenhar tudo isso e saber onde está cada um, o que eu preciso oferecer para cada um em cada momento, é outro grande divisor de águas e que pouquíssima gente faz. Então, eu pensaria no financeiro, na equipe e nos processos internos da gente tomar bastante cuidado com isso. Ô, Laércio, eu sempre lembro, eu vou lançar uma enquete aqui para o pessoal de livre e espontânea vontade marcar o que eles consideram, são vários, pode escolher vários erros aí, o que vocês consideram que vocês mais fazem aí. Ô, Laércio, eu nunca esqueço, acho que foi você que me ensinou foi você que ensinou na aula, que você falava assim, nunca contrate, foi você que disse isso? Nunca contrate Quem não ninguém pode demitir. que você não pode mandar embora. Cara, eu achei tão sensacional, cara, porque assim, eu já trabalhei em tanta clínica em que a secretária era assim, a tia, era a esposa ou alguém que trabalhou ali, e aí realmente, assim, aí você vê que a coisa não andava, entendeu? Que assim, porque Isso é um problema seríssimo, né? Acaba com a família, né? acaba com a família. Não, mas assim, eu achei sensacional essa ideia, assim, você tem que contratar pensando no... Quando você fala isso, evidentemente tem a brincadeira por trás, quando fala de tio e tia, mas assim, você quer dizer o seguinte, no meu entendimento, você precisa atuar com as coisas como um profissional, não é que você quer contratar alguém para mandar embora, não é essa a ideia, mas é assim, é porque você precisa atuar como profissional, então você capacita, você escolhe, se aquela pessoa não interage bem com a equipe, você tem que mandar embora. Agora, se ela é uma pessoa que você não pode mandar embora, você já tem um baita de um erro. Eu não sei se foi na sua aula também, acho que o Tuba, né? O nosso grande parceiro que está por aí, o Augusto Lira, também foi um super parceiro no nosso curso ano passado. Ele também deu aula que eles conseguiram, ele tem métodos lá, Laércio, que eles mapeiam aonde que estão os principais pontos de erros, né? E se eu não me engano, eles mapearam, não sei se foi você que falou, foi ele, mas enfim, a gente aprendeu que a quantidade de tempo que um paciente passa com a secretária é absurdamente maior do que o tempo que ela passa com você. Então, assim, faz sentido quando a pessoa fala, cuidem bem da secretária, treinem bem as secretárias, porque elas são muito mais do que simplesmente a porta de entrada e a pessoa que gerencia a tua agenda. Ela é uma grande representante do teu próprio marketing que você falou, do teu próprio branding. Quem aqui, eu por exemplo, já cansei, isso com minha secretária já aconteceu, eu já cansei como paciente de falar, nossa senhora, velho, se a secretária tá assim, você imagina como é que eu vou ser atendido. Pessoal, 35% só votaram aí, votam nos erros aí, quem souber, tá bom? É bem isso, né? Talvez eu não vi a aula do Augusto Lira, mas eu tenho uma foto de uma planta que eu peguei na internet, de um consultório médico, um consultório de uma única sala. E a gente tem lá 50% do consultório é a sala do médico, os outros 50% é a sala da recepção, que tem uma secretária ali na frente. Então, lembrar que chegar no consultório, antes ele falou com a secretária, ele não falou com você. Então, de fato, o tempo destinado com a secretária, dependendo da situação, às vezes é maior do que o nosso. A jornada dele com a secretária é maior do que o nosso. Então, a gente precisa ter esse entendimento de capacitar as pessoas e de o que a gente pode cobrar e deve cobrar a partir da capacitação é performance. Então, de que forma que aquelas pessoas estão performando, de que forma que aquelas pessoas estão entregando aquilo que a gente está pedindo. Então, são duas frentes, né? Capacitar e performar bem. Então, não é só também oferecer e não acompanhar, né? Então,
esse cuidado a gente precisa ter com todo mundo da equipe. E a gente só consegue ter se a gente estiver junto, André, se a gente estiver próximo, se a gente fizer parte dessa evolução da pessoa, entendeu? Aliás, falando isso de próximo, uma coisa que eu aprendi também com vocês e as duras penas, e que você fala muito no seu curso e que você acabou citando aqui como um primeiro erro do entendimento do business, assim, né? Que é você, isso acho que acontece muito conosco, tá? Aconteceu com você no início até você entender, e comigo, e aconteceu até o final, porque de fato eu demorei para entender, que é o seguinte, uma vez que aquele é o seu negócio, aquele é como se fosse um filho, né? Então, assim, a dedicação ao seu consultório, e eu vejo isso como um erro também, como uma dor muito grande, porque eu converso com várias pessoas que têm múltiplas clínicas, às vezes é sócio de clínicas, de consultórios, sei o quê, e o cara não tem tempo de ficar lá. E a pessoa não faz aquilo. Então, assim, eu aprendi muito nesse lance de empreendedorismo e aprendi muito, muito, muito com você que, assim, se você não tiver focado no teu negócio, ninguém vai fazer. Mesmo que você tenha delegado. Então, para você estar junto da tua equipe, para você estar junto cobrando performance, você tem que estar lá, né? Você tem que estar lá. E assim, não tem Exato. jeito, né? Quem engorda como é que é? Quem engorda o gado é o olho do dono, né? É alguma coisa assim. Tem isso daí, mas você sabe que com o tempo a gente vai aprendendo a delegar também e vai aprendendo a acompanhar essa parte de delegar, né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma estrutura que eu tô próximo presencialmente a cada 15 dias com peças chaves da clínica, com pessoas que são peças chaves aqui, que eu chamo do meu grupo estratégico, né? São 4 pessoas. E a cada 15 dias eu tô com eles. Eles se reúnem toda semana. E uma vez por mês eu me reúno com a equipe toda. Então, assim, é, hoje eu consegui montar esse grupo, vamos dizer assim, mais estratégico, que eles me representam muito bem. Então, a gente consegue, e isso é importante, a gente aprender a delegar, porque se a gente também quiser tudo embaixo das nossas asas, fica muito difícil, é muito difícil. Ainda mais se o negócio começar a crescer, se tiver outras frentes, a gente vai ter que ter gente empenhada e gente que entenda do que a gente está falando e vivencie aquilo, né? E aí, para mim, é um conforto muito grande. E um, e assim, uma satisfação muito grande ver que eles estão se reunindo, eles estão criando coisas, eles estão trazendo coisas. Então, assim, isso é uma construção também, mas passa pela arte de saber delegar, que não é fácil, não é coisa simples, assim. A gente, como médico, né, a gente sempre foi o líder ali, a gente sempre foi à frente e quem direciona tudo, mas a gente precisa ter essas pessoas por perto. Mas mesmo delegando, né, Léo, você tem que estar, assim, cuidando de para quem você delegou, né? Então, você delega, mas você não abandona, né? Porque Não, quando eu quero dizer assim, que eu, por exemplo, na nossa clínica, bom, enfim, não sou só eu, o Henrique está aí também para me corroborar. Às vezes eu passava 15 dias sem ir, porque não tinha não, paciente, entendeu? Então eu ia operar, ia fazer, porque obviamente, no início, como você falou, a tua clínica ela é um filho que te dá despesa. No início, todo mundo sim. passa por isso. Então, assim, você começa a dar muita atenção pro resto, mas assim, o que eu entendi ela te dá despesa porque você tem que cuidar dela, né? Eu vou contar aqui Aham. uma coisa que sempre a gente fala. Bom, encerrei aqui a enquete só para mostrar para todo mundo. Uma coisa que, ó, maior problema aqui, ó, o Laércio, você matou já aqui, ó, foco em empreendedorismo, 65%. É o número um. Posso fazer aquele spoiler ou não, Laércio? Do item número um do método? Só o Pode spoiler? fazer, pode fazer. É só o spoiler do método. O Laércio tem um método de passos muito, muito bom, extremamente. Ele fez justamente montado de médico para médico, né? Ele fez uma coisa que o médico entende, uma engrenagem que faz um sentido. E o passo número um que eu aprendi tem que ter um mindset empreendedor. Se você não tiver cabeça de empresário, de empreendedor, você já começa, o resto já não vai funcionar. Né? Não adianta você ter cabeça de médico para tentar delegar para funcionário, para tentar fazer reuniões mensais. Quem faz isso normalmente empresário, é empreendedor, que tem equipe, que entende
as equipes têm vários e vários processos, tudo isso tem que estar na cabeça. Se você só sabe sentar, operar e atender paciente, você precisa então de outra pessoa para te ajudar, né? Acho que isso é fundamental. Mas olha lá, 65% de foco e empreendedorismo e 53% financeiro. Eu acho que até me surpreendi que 53% financeiro achei pouco, tá? Eu acho que alguém não está colocando, porque é um negócio extremamente pesado para consultório. É um filho que dá muita despesa. Se você realmente não souber controlar, isso vai por água abaixo, né? E muitas vezes você não sabe nem onde você está gastando, né? Na grande maioria das vezes você não sabe nem onde está gastando e não vê sobrar dinheiro. Então, o financeiro, já que você falou do método, André, o financeiro eu tenho no meu método lá, eu tenho como a pilha de todas as engrenagens, né? Eu falo, posso falar O do método é método? seu, você pode, você fica à vontade. Não, é que o que aconteceu que nessa minha caminhada aí durante o MBA, que eu estava falando que eu trouxe o entendimento do que eu aprendi lá para a minha realidade, eu percebi que tinham coisas dentro do meu consultório, junto com todos os erros que eu já tinha cometido, que tinham coisas dentro do consultório que eu não poderia abrir mão. E essas coisas partiram, eu listei em 7 coisas, sete etapas. E aí, na minha cabeça, tudo aquilo se interligava, né? Tudo aquilo andava junto. E aí que eu acabei pensando no modelo de engrenagens, em que cada uma dessas 7 coisas era uma engrenagem e todo o sistema estava interligado por engrenagens, de forma que se um deles falhasse, o sistema todo parava. Então, é mais ou menos como um organismo vivo aí, que a gente tem os sistemas e todos esses sistemas têm que andar juntos. No modelo das 7 engrenagens, então, que eu falo sim como a primeira o mindset. Eu acho que não dá para a gente jogar esse jogo se a gente não tiver muito afim e muito empenhado em passar por dificuldades e crescer nas dificuldades. Então, esse modelo, né, da gente aprender com os erros é um modelo que a gente vai viver eternamente. Então, dentro do empreendedorismo é muito falado isso e a gente precisa vestir essa capa aí, esse mindset em progressão que eles falam, né? Que é justamente esse que você está sempre buscando melhorar. A outra frente que eu falo, seria a outra engrenagem, é a parte de estratégia. Eu entender do meu consultório, entender quais são os pontos fortes e pontos fracos que eu tenho ali dentro, onde que eu vou apostar, onde que eu não vou apostar, porque não vale a pena, dentro do que eu tenho para oferecer, eu não vou conseguir ter destaque naquilo, e toda a minha organização da minha proposta de valor, né? Toda a organização do entendimento do que eu posso oferecer ao meu paciente, que vai ser diferencial frente às outras clínicas, aos outros consultórios. Dentro dessa história de proposta de valor, eu sempre penso em como buscar uma vantagem competitiva no mercado, né? Como que eu posso ter uma vantagem competitiva? E aí eu sempre falo de achar alguma coisa que gere valor ao paciente, que seja raro, que seja difícil de imitar e que seja difícil de substituir. O que eu posso gerar nesses quatro itens aí? O que eu posso fazer de diferente que possa interessar para o meu paciente? Depois da estratégia, eu falo de pessoas e a outra engrenagem seria processos. Na minha visão, pessoas e processos é o que muda uma clínica da outra. Claro que com estratégia, claro que o mindset empreendedor, claro que o financeiro andando bem, mas a gente vai precisar ter pessoas, nem que você tenha uma única secretária, você vai ter que ter essa secretária sabendo o que ela tem que fazer e sabendo a rotina que ela tem que ter para acompanhar esse paciente. Então, pessoas e processos andam juntos, são duas engrenagens, mas andam juntos nesse grande diferencial do negócio. Depois eu falo das 7 engrenagens, eu uso a estratégia como maestro de todas as engrenagens. E o financeiro, eu falo que é a pilha de todas essas engrenagens. Para a maquininha rodar, para as 7 engrenagens rodar, tem que ter o financeiro. A partir do momento que você tem um consultório, você tem uma clínica, aquele negócio tem que dar lucro. Você não está ali para perder. Você não está ali para dar plantão igual eu fiz durante não sei quantos anos. Foram 8 anos de plantão aos domingos. Não era para pôr dinheiro. Nem que eu pudesse dar plantão aos domingos para me sobrar mais dinheiro, mas não para pôr lá dentro para pagar incêndio. Então, eu precisava ter esse conhecimento de financeiro e dentro do financeiro é fluxo de caixa, plano de contas,
uma planilha estruturada, o famoso DRE, né? O demonstrativo de resultado do exercício, que é um negócio parece assombroso, mas quando você entende, você vê o que vale a pena, o que não vale dentro do seu consultório. Depois, na sexta engrenagem, eu falo dos controles. Não adianta nada a gente ter tudo isso e não ter controle de nada. Então, como que eu posso mapear controles? Quais são os indicadores que eu vou usar dentro do meu consultório e da minha clínica que vão fazer eu acompanhar se está dando certo ou não está dando certo? O que eu vou ter de números? O que eu vou ter de base? Que numa reunião dessa, a cada 15 dias, a gente senta e vê todos os números daquilo que a gente está pensando, daquele projeto que a gente está pondo em prática ou daquela mudança que a gente está pensando em fazer. E ali eu vou sempre ter dados para acompanhar. E por último, e eu deixo por último, não por acaso, eu falo do marketing. Na minha visão, na forma como eu entendo, da forma como dá para fazer legalmente dentro da nossa área médica, mas da importância que tem isso. Por que eu falo que eu deixo por último? Porque a gente tem que entender, e hoje está tendo uma oferta muito grande do marketing para médicos, né? Especialmente do marketing digital, a gente tem que entender que ele não é a tábua de salvação. Ele pode sim atrair uma demanda muito grande, ele pode sim ter um monte de gente interessada naquela sua oferta, mas se você não tiver esse sistema todo que eu falei antes funcionando muito bem, e ele é mais complexo do que isso que eu falei, funcionando muito bem, a demanda que você vai atrair pode ser o seu principal tiro no pé, porque você vai atrair um monte de gente que vai encontrar uma bagunça tão grande que vai passar a consumir um negócio que às vezes você precificou mal e você vai ter um buraco cavando, igual eu falei, por conta de ação ruim, por conta de gastos excessivos e uma pessoa insatisfeita, né? Então, a gente pode gerar satisfação num paciente que chega até a gente, ou a gente pode gerar frustração se o negócio não estiver bem alinhado, se não estiver funcionando bem. Se eu atrair uma demanda e o negócio não está redondo, eu vou gerar um monte de gente frustrada e vocês imaginam com a mídia social o que isso pode gerar. Então, uma simples avaliação no Google, uma estrelinha lá, vocês têm ideia quanto tempo demora, quantas 5 estrelas você precisa ter para tirar uma estrela negativa, né? Uma única estrela lá da avaliação do Google. São inúmeras 5 estrelas que você precisa ter para essa passar a perder força, não é 1 a 1. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque hoje, de certa forma, a gente está exposto, mas o marketing bem feito e o marketing bem estruturado é, sem dúvida, um caminho que a gente precisa cuidar e precisa estar atento. Então, resumidamente, essas são as 7 engrenagens que eu acho que não dá para abrir mão. Eu estou vendo aqui que uma das dificuldades é o tributário, e eu senti falta disso também, e aí eu confesso que é uma coisa que não é minha praia, eu não entendo de tributário, eu não quero entender, porque eu também gosto de número pronto, sabe? Não gosto de planilha, de fazer o negócio, de ver porcentagem, eu gosto de analisar o número pronto. Então, no tributário, não entra como uma sétima engrenagem, mas eu tenho um parceiro, que é um advogado tributarista, que estruturou o beabá lá do tributário que o médico precisa saber. Então, eu acho que a gente consegue, dessa forma, a gente consegue, não é nem andar bem, a gente consegue se destacar e consegue ter um lugar aí, ter vantagem competitiva, e a vantagem competitiva vai te trazer cada vez mais retorno e consegue crescer. Então, basicamente, o que eu falo no curso, e esse modelo eu montei para mim, né? É validado esse modelo? O primeiro validado que teve fui eu mesmo. Então, eu montei para mim e eu fui achando, dentro do que eu precisava, eu fui achando o que era fundamental para mim. Inicialmente, eu abri um curso desse com convidados, que o André acho que fez a segunda turma, né, André? Mas com convidados inicialmente, e ali eu consegui entender que aquilo realmente fazia muito sentido e tem ajudado, tenho conseguido levar essa ajuda a uma série de médicos aí de várias especialidades. Está sendo muito gratificante. É sensacional. Eu corroboro aqui, porque a gente aprendeu essas 7 engrenagens no curso, aí eu fiz o curso dele da mentoria e ele destrincha cada uma dessas 7 engrenagens.
assim, eu ia pedir para você falar dicas para solução, mas assim, você já deu basicamente aí o esqueleto da solução. Eu até vou aproveitar aqui, a Vitória Correia, ela mandou uma pergunta. Quando você estava falando lá de avaliação, de secretária e de performance, ela perguntou como avaliar a performance da secretária? Através de feedback dos pacientes? Bom, o Laércio, ele fala, uma das engrenagens que ele coloca aí, é uma das coisas mais importantes. Se eu não me engano, foi o Henry Ford, né, Laércio, que deixou aquilo. Porque você, como é que é a frase correta lá? Se você não mede, você não consegue, como é que é? Não, essa frase não é do Henry Ford, essa daí é do Peter Drucker, né, que é Peter um Drucker. administrador de empresa. Ele fala que não é medido não pode ser gerenciado, né? A gente não pode acompanhar nem melhorar aquilo que não está sendo medido. Então, nessa linha do funcionário, como que é a medida a performance de cada funcionário, a gente hoje, na estrutura que eu tenho uma líder de recepção que acaba cuidando das outras recepcionistas. Nesse modelo que eu tenho alguém que já esteve na recepção por muito tempo e sabe ali orientar a pessoa que está começando ou que está com mais dificuldade. Mas uma coisa que a gente faz e que eu acho que isso dá para todo mundo começar a fazer amanhã, quem tem o próprio consultório, é uma pesquisa de satisfação com o próprio paciente. E hoje a gente tem sites gratuitos que montam, mas que a gente consegue montar a nossa própria pesquisa, e através de um link, isso gera um link, essa pesquisa, e a gente manda esse link para o paciente. Então, isso a gente tem um banco bastante grande de pacientes que respondem, né? Em todos os pacientes que passam, eles respondem essa pesquisa, e a gente envia esse link, ele responde já pelo próprio celular, 5, 6 perguntas, no nosso caso são 7 perguntas, até mostrei para o André recente, né? Mas ali a gente mapeia toda a clínica. Uma das perguntas que a gente faz avalie o seu atendimento em ótimo, bom, regular, fraco ou péssimo. A gente dá essas 5 notas e a gente mapeia toda a clínica, desde a fase do agendamento, da fase da recepção, da fase do atendimento médico, como eu tenho outras médicas, eu mapeio o atendimento médico, da fase de pós, da parte comercial, da parte de segmento desse paciente. Então, ali me dá muitos dados e eu consigo ver um problema que possa estar acontecendo na recepção, por exemplo. E aí eu vou buscar entender o que está acontecendo. Então, essa pesquisa de satisfação, a gente mostra para a equipe sabe que a gente tem isso, e eu avalio até a pessoa que serve o cafezinho na clínica, que a gente tem uma pessoa que serve, até ela tá sendo avaliada ali. Então, é um entendimento que eu falei, a gente tem que ter dados para gerenciar. Se a gente não tiver dados, é um tiro no escuro, né? A gente tá achando que está tudo bem e às vezes não está tudo bem. Eu coloquei mais uma enquete aí, para quem assistiu, está assistindo live, o que achou. Não, Né? não desejo abrir o consultório, tomara que ninguém se desanime. Estou aqui para isso. Bom, o que eu queria, eu vou deixar o Laércio, o que você acha? Eu vou deixar o pessoal, quem quiser fazer pergunta, quem quiser entrar, para a gente bater mais um papo aí antes de interromper. O que você pensa? Pode ser? Tranquilo, estou à vontade. Então tá bom. Vamos lá. Enquanto o pessoal vai respondendo, se alguém quiser, pode mandar, pode se Mas manifestar. você sabe, André, que eu brinquei com não desejo abrir o consultório. Eu acho que tem uma coisa importante que vale falar. É, e não me levem a mal o que eu vou falar, tá? Mas não é para todo mundo ter consultório. Tem gente que tem um perfil que gosta muito da parte técnica, gosta muito de atender e de ter agenda cheia e só pensa no mundo dele ali, e tá tudo bem. Eu acho que para ele é muito mais confortável ele atender em médicos, em outras clínicas parceiras ou em outros serviços, e ele vivenciar aquilo que o deixa feliz, voltando para a história do que me deixa feliz, né? Do que ele se envolver com o consultório e não curtir isso. Porque você mesmo comentou, eu comentei, não é jogo para gente grande, sabe? A gente precisa levar a sério. E às vezes aquilo se torna sufocante para você. Eu já tive essa conversa dentro de casa com minha própria esposa e ela fala: se eu não existisse na vida dela e ela fosse sozinha, ela jamais teria o consultório próprio.
Então, são perfis diferentes, entendeu? Então, é óbvio que hoje ela se transformou em uma baita de uma estrategista aqui dentro, ela vê com outros olhos, ela tem uns insights, ela enxerga pontos que eu não enxergo. Então, hoje a gente se soma muito, mas a pegada dela era técnica, 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 que não queria jamais se envolver com isso. Então, é perfil. Eu acho que, por isso que a primeira coisa que eu falo é o mindset. A gente precisa estar focado nisso aí. Eu achei essa sua observação perfeita. Eu acho que você tem. Eu acho assim, tudo você tem que entender as consequências do que você vai fazer e o que você deseja fazer. Então, por exemplo, para mim, não é segredo aqui dentro do grupo, muita gente me conhece. Tem alguns muito bons, o doutor Moacir também está por aí, pessoas que fazem cirurgia. Eu gosto muito de fazer cirurgia de catarata. Então, assim, eu trabalho muito para outros médicos, eu trabalho muito para outras pessoas. Eu não digo que eu não teria um consultório, mas, assim, dentro da minha realidade atual, eu estou muito mais satisfeito com esse tipo de jogo que eu tenho. E realmente Exato. o consultório seria uma marra para mim, seria um peso porque eu teria que me dedicar e eu viajo para fazer. Eu estou em Santa Catarina, né? Eu viajo para fazer cirurgia, essas coisas. Então, assim, eu acho muito importante. Mas a ideia é assim: quem vai fazer tem que fazer direito, né? Então é bom entender todas as coisas para dar aquele. Então vamos respirar, porque é desse jeito que as coisas são feitas, né? Bem O isso. Laércio, tem uma pergunta da Vitória aqui. Na sua experiência em relação ao investimento inicial, recurso próprio ou financiamento? Eu assim, eu fui buscar, eu esgotei meu recurso próprio e por buracos eu fui buscar financiamento, né? Eu acho que hoje, se eu começasse hoje com todo o entendimento que eu tenho, eu, minha visão hoje, tá? Depois de tudo que eu apanhei e de tudo que eu aprendi, minha visão hoje é que se eu tiver um negócio muito redondo e se eu tiver um dinheiro que eu possa buscar a custo baixo, vamos dizer assim, né, com uma boa vantagem aí, eu optaria pelo financiamento. Eu acho que a gente precisa ter a reserva a todo momento. Eu vivi muito tempo sem reserva. E com consultório, com funcionário, a gente brincava, eu e minha esposa, a gente brincava que os funcionários tinham mais dinheiro que a gente. E tinham mesmo, porque a gente não tinha dinheiro. A gente atendia e secava e isso e aquilo. Então, hoje, isso é sagrado para mim, essa reserva própria. Eu não torraria o recurso próprio num consultório, mas, ao mesmo tempo, eu não abriria mão de começar tudo de novo. Só que eu faria com todo esse entendimento e com dinheiro externo aí. Eu vou tentar ajudar aí, dentro da minha baixa experiência, mas principalmente por questão aí da parte de financeiro, né, da parte de investimento e educação financeira. O Laércio falou uma coisa importante, foi o nosso primeiro live, reserva de emergência. Então, assim, reserva de emergência jamais. Então, jamais. Essa você não gasta, tá? Se você não tem esse dinheiro e quer abrir alguma coisa, é investimento, é financiamento, não tem dúvida. O que eu faria, né? O que eu faria hoje? Recurso próprio, como o Lércio falou, assim, primeiro não vai comprometer a tua reserva, e se você conseguir criar dentro da sua estratégia uma coisa que eu chamo de reserva de oportunidade, que é lá dentro da sua progressão, e dependendo de quanto você atingiu como você já está no seu encadeamento para atingir a tal da aposentadoria, talvez seja interessante, talvez você possa abrir mão disso. O que eu não faria seria esgotar, como o Lércio falou, todos os recursos, mesmo que não seja reserva. Manter só reserva e esgotar tudo, precisa ter muita ideia de que aquilo que você vai fazer. Então, eu tenho alguns amigos que até deram aula lá no Além da Medicina, que eles fizeram isso. Eles deram o all-in, que eles chamam. Só que, assim, não foi o all-in para começar algo do zero. Eles já estavam trabalhando, já tinham entendido como o Laércio, já tinham entendido como outras pessoas que têm essa visão empreendedora, ele já tinha entendido mais ou menos a estratégia dele, o posicionamento deles. Então, assim, era um all-in praticamente para dar certo, mas eles não sacrificaram reservas emergenciais, mas era um all-in porque eles sabiam que eles precisavam daquilo para o negócio crescer. Então, entre aspas, era um aumento, né? Só E uma, hum.
Pode falar, desculpa. Não, não, uma coisa que eu ia falar é que assim, a gente às vezes leva muito em consideração o financiamento, né? A tomada de empréstimo por pessoa física é uma coisa. A tomada de empréstimo por pessoa jurídica é muito desejável. Quando você vai fazer análise de balanços, né? Análise fundamentalista de empresa, um dos itens que você olha é o item de endividamento. Mas o endividamento não é ruim. Por que, que não é ruim? Porque aquele endividamento muitas vezes é saudável para você não sacrificar outros recursos. É um endividamento saudável no seguinte sentido: é uma taxa pequena que você pode pagar, aquilo garante um fluxo de caixa saudável, você não se compromete fisicamente, né? E a empresa tem uma vantagem em relação à pessoa física. Em geral, a sua própria empresa, ela é a garantia. Então, assim, o máximo, entre aspas, né, que pode acontecer é você ter que dar a tua empresa inteira. E agora é muito diferente se você tiver que dar a sua própria vida inteira. Aí o bicho pega. Então, é claro que isso é muito individual, tá, Vitória? Eu acho que o Laércio aí também colocou já a visão dele. Na minha visão, apenas tentando fazer educação financeira. Sacrificar reserva de emergência jamais. E se você tiver não muito recurso ainda alocado, pensando lá no futuro, eu não esgotaria para começar tudo de novo. Eu faria um bom balanço aí, ver o quanto você pode sacrificar e talvez tomar um financiamento, desde que assim, eu vou tomar esse financiamento, vou começar porque eu tenho isso, e se começar o consultório direito, porque eu fiz o contrário, nós pegamos empréstimo com pessoa física e sem estratégia nenhuma, e a gente fez aquilo que o Léo estava comentando no início. A gente montou o consultório, tinha os equipamentos necessários, mas não tinha ainda estratégia para receber paciente, a gente não tinha nada mapeado, sequer a gente tinha mapeado a região que a gente ia começar a atender. Então, assim, aí foi basicamente uma tomada de empréstimo no escuro. Então, o conselho que eu daria no pós, em relação aí a essa aula que a gente está tendo hoje, esse bate-papo, é assim: se vai começar alguma coisa engrenada certinho, tem que dar certo. Então, acho que não tem problema em tomar empréstimo com consciência, né? É só uma coisa que é importante também do capital próprio, né? Lembrar que a empresa precisa te pagar depois, né? Porque essa é uma coisa também que às vezes você põe dinheiro e você acha que é só pôr, mas a hora que o negócio está funcionando, você precisa ser ressarcido desse montante que você colocou lá. Isso é Então, perfeito, Lécio. Explique isso aí, porque assim, eu já entendi, porque eu assisti tua aula, eu já entendi. Mas tem muita gente que não entendeu o que você falou. Tem muita gente que está começando e não entendeu. Você, como pessoa física, pegou o empréstimo, alguma coisa, e botou na pessoa jurídica. E sim. depois, o que é que você pode falar? Mesmo que seja capital próprio, né? Às vezes não necessariamente empréstimo. Por exemplo, na minha situação lá atrás, eu tinha a minha reserva, que eu somei, eu tinha o meu consórcio, então o consórcio dava direito a uma sala e 25% da segunda, então eu pus a minha reserva somando a segunda sala, eu reformei com a minha reserva, eu reformei toda a clínica, eu comecei a pagar todas as despesas com a minha reserva. Antes de ter entrada, eu já tinha muita saída, comecei a pagar com tudo isso. E, e assim, eu nunca tive o entendimento, hoje eu tenho, né? E eu não fiz isso, mas eu nunca tive o entendimento que a empresa deveria me pagar para investir. Da forma como desce, que o lucro da clínica, que na verdade eu nem sabia se dava lucro ou não dava no começo, mas que o lucro da clínica repusesse aquele tanto que eu pus, aquele tanto que eu investi como meu capital próprio, né? Então, eu não fiz isso, mas acho que hoje é fundamental. Se você colocou lá 100 mil reais para montar seu consultório, em algum momento a empresa tem que pagar os 100 mil com os devidos ajustes que forem necessários aí, vai ter que repor isso que é seu, não é da empresa, né? É perfeito. E você vê agora faz muito mais sentido quando, e eu não acho que eu tenha feito errado, acho que fazer errado seria ter insistido no erro, e agora se eu fosse fazer, eu gostaria de fazer certo, mas é justamente por esse motivo que eu falei aquela questão do vamos esperar empatar. Se você vai esperar empatar, você tem que recuperar pelo menos o dinheiro investido. Então, empatar não é empatar o mês, para você não ficar no prejuízo. Não, É recuperar o dinheiro investido. E, teoricamente, você teria que recuperar e já ter um lucro, né, de todo aquele dinheiro que você deveria ter. Se você tivesse investido aquilo, enfim, tivesse guardado aquilo na poupança, você teria um rendimento maior. Então, assim, é, hoje faz um sentido tão absurdo
e a gente se sente um pouco idiota, mas assim, faz parte, né? Total. Faz parte, né? Assim, você emprestou dinheiro para a empresa, é uma outra pessoa, e aí a Sim. pessoa tem que te devolver esse dinheiro, né? Ah, mas a empresa é minha, não importa. São cenários diferentes, né? Por isso que muita empresa quebra e os caras continuam ricos, né? Essas grandes empresas aí, você acha que muda o padrão? Não muda, mas é que o cara, de certa forma, ele não pôs tudo lá e a empresa paga ele também, né? Então a gente precisa ter esse entendimento aí. É claro, até para entender assim, a pessoa continua rica, mas a empresa dela faliu. Sim, a empresa dela faliu. Ela não. Ela pode começar de É, novo, ela pode. É claro que ela investiu uma grana, deixou de ter claro. aquele recurso, aquele lucro, mas é outra pessoa. Hoje faz um sentido tão grande que até assim, eu tive uma experiência com um parente meu pai, uma época eles tiveram um posto de gasolina. Meu pai nunca foi empreendedor, mas teve isso. E eles tinham um negócio que na época eu até estranhei. Eu falei, nossa, pai, mas se você que é dono do posto, quando você vai pôr, você tem que pagar e pegar uma nota? Falou, sim, porque senão vira uma zoeira, cara. O cara vem, aí traz a família para pôr posto, né, no nome dele, não. Aí chegou, você pega, aí no final você distribui o lucro, porque faz parte, você quis abastecer no próprio posto, né? Ô, Laércio, dá uma olhada Exatamente. aqui ó, no nossa enquete. Após essa live, legal, hein? Ó, 23% está pensando ainda em abrir consultório. E o mais legal aqui, ó, 54% precisa estudar mais. Acho que isso não vai mudar nunca, né? A gente sempre precisa realmente, ó, vou rever meus erros e preciso estudar mais. Então, a gente tem uma média aí de 70% das pessoas precisam rever erros e estudar mais. Legal. É bacana, E é daí, para isso que nós daí, estamos aí. e daí volta para aquilo que a gente começou falando, né? Da zona de conforto, né? A gente, e você trouxe também do grupo, né? De se cutucar, né? De você buscar algo diferente, de você se empenhar. E a hora que começa a colher resultado, daí fica muito mais gostoso. Eu vou depois me comprometer aqui, eu vou passar, já que o Laércio abriu para todos, eu vou colocar item por item, tá bom? Eu vou mandar para todo mundo que tem. Não, vamos escrever aqui no bate-papo depois, Laércio, os itens que a gente tinha dado aqui de sugestão, né? Então, que é o do seu método Evive. Vou escrever aqui para a gente não perder. Então, O método é Vive, a Vive, clínica que é Evive. Evive, tá certo. Pessoal, mais alguém com dúvidas? Você sabe que eu gosto de nomes, né, André? Eu lembro da história. Essa história é boa. Depois, se não tiver mais perguntas, pode contar. Essa história é muito boa. Alguém mais com dúvidas? Bom, eu vou só mindset empreendedor. Me ajuda aí, Lércio. É que eu não lembro a ordem, eu lembro que Estratégia no consultório. Estratégia. estratégia é Aí por vem processo e pessoas. pessoas, processos, financeiro, controles e marketing. Pronto. Ó, tá mastigado, hein? Aí para entender cada um desses é que pega. Bom, o Laércio ele tem além do canal de médico para médico, para quem quiser, às vezes ele abre turmas do médico empreendedor lá, né, do empreendedorismo médico. Quem quiser te achar, então, de repente, para procurar isso, te procura lá no Instagram. O de médico para médico tá no Instagram, que é o canal mais fácil aí da gente se comunicar hoje. Tá bem. é, a gente cria essa proximidade, então tem no Instagram, tá no Facebook, YouTube, e a gente é por ali que eu acabo quando anuncio turmas. Agora não tem nenhuma turma aberta da Preceptoria Empreendedora, né, que é o nome do curso. Ainda não tem nenhuma turma aberta, mas é por ali que eu anuncio. Então, até o final do ano ainda devo fazer mais uma turma e tem sido muito legal. Tem sido. E aí, quem tiver dúvidas sobre o método, qualquer coisa, pode mandar lá no De Médico para Médico. Convido vocês a seguirem lá e eu vou tirando as dúvidas, a gente vai conversando. E no que eu puder também estar disponível, no que eu puder estar ajudando vocês, eu vou estar sempre disponível e acho que ali é um canal fácil da gente se falar. Perfeito, Laércio. Bom, só para lembrar, então, a gente já está formando grandes parcerias aqui, né? Para quem não sabe, também tem um grupo de mentoria de marketing médico com o Dr. Milton, que nós estamos nesse. É,
Quem quiser falar comigo pode me encontrar. Vocês já me acharam para chegar até aqui, mas é o @Além da Medicina Oficial, Instagram e Facebook. Nós vamos ter mais novidade para retomar o circuito. O nosso próximo bate-papo vai ser de novo sobre investimento. Nós vamos fazer agora aquela aula que todo mundo gostaria. Nós vamos mandar assim falar sobre como fazer, os passos a serem seguidos. Vai ser uma aula bem legal, com um cara muito, muito bacana. Eu não vou dar spoiler ainda, mas foi uma aula muito legal que eu assisti dele. Ele lembra muito educadores financeiros conhecidos e ele é super boa praça, assim, carioca também, gente boa pra caramba. Que mais que eu gostaria de falar? Tem o Dr. Fabrício, ele entrou aqui, mas acho que ele já teve que sair, viu, Laércio? Eu ia falar com você isso aí. Ele deu uma aula lá no Além da Medicina no ano passado, que ele focou muito na parte contábil. E ele foi estudar isso muito a fundo. Da mesma forma que você teve algumas dores aí, ele é teu colega, ele é cirurgião plástico, encontrou o oceano azul dele, o pessoal lá do marketing digital sabe do que nós estamos falando. E ele foi muito a fundo tanto na parte de marketing digital, quanto no próprio nicho de mercado, mas ele foi muito a fundo na parte tributária, porque assim como você, ele começou a reparar que, cara, eu preciso entender disso, porque, inclusive, ele, assim, aí em off aqui, né? Eu lembro que numa época ele contou um caso assim, que quando ele chegou para os contadores dele, ele falou assim, cara, mas então não é mais vantagem eu ter mais de uma empresa para poder distribuir essa coisa do lucro presumido? Aí ele falou assim, que o contador dele falou assim, é verdade, né? Ele falou, porra, a pessoa que tinha que estar me sugerindo isso. Então ele foi estudar e ele deu uma aula, cara, foi um show de aula, falando tudo, ele deu um monte de dica, ele tornou muito simples como que é a nossa distribuição, lucro presumido, como é que funcionam todas essas coisas, e ele inclusive deu algumas sugestões para quem quiser obter algumas vantagens, tudo de forma legal, nada de por baixo dos panos, para você continuar legalizado conforme a lei, mas não é aproveitando as brechas, mas é aproveitando aquelas leis que ninguém fala para você que tem, porque vai reduzir, né, o imposto e ninguém quer que você reduza o imposto, né? Sim. E esse conceito que você falou de não de ficar esperando a resposta do contador, né? Não tem como. Muitas vezes não, talvez nem seja o papel do contador, né? Acho que o papel de estratégia, assim, não sei se é a dele. Né? Talvez ele esteja ali para Só para cuidar e preencher, executar. Então a exatamente, gente precisa ter entendimento, sim. é Eu verdade. acabei tendo esse parceiro que hoje presta esse serviço para a gente e ele fez ajustes dentro da clínica com também tudo dentro da lei, mas de forma que você tem uma economia tributária absurda, absurda. E é um dinheiro, esse dinheiro você nem vê, né? Não é um dinheiro que É, volta como a gente gostaria, infelizmente. exatamente. E assim, você sabe que não é utilmente gasto, né? Então, enfim, é uma mordida grande. É uma mordida Sim, grande, você tem que se preocupar com isso. Então, acho que se você puder fazer certo e tiver, eu vou ver se eu convido ele para ele vir bater um papo aqui com a gente. Eu aviso todo legal. mundo, porque foi muito Legal. bacana. Pessoal, mais alguém com dúvidas? Vou liberar o Laércio, que o Laércio está trabalhando desde manhã aí. O paciente está esperando ele deitado ainda lá para ele terminar. Não, acabou, não tem mais nada. Eu que estou tentando deitar agora. Laércio, muito obrigado pela sua generosidade, por você ter participado e aceito aqui o convite com a gente. Foi muito, muito legal mesmo. Acho que a maioria a gente está recebendo aqui já os feedbacks, gostaram. E assim, compartilhou aí anos e anos de experiência. E como eu disse quando a gente fez os teasers aqui, né? Quisera eu ter tido essa oportunidade de pelo menos assim saber por onde começar a ir atrás. Acho que teria como com certeza vai ajudar grande parte das pessoas que estão por aí. Eu agradeço mais uma vez, conte aqui com o Além da Medicina sempre que você quiser. E eu já deixei aí quem quiser conversar, olha, realmente eu recomendo aí que vocês vão atrás da mentoria empreendedora deles, porque é outro nível, tá bom? Outro nível. Obrigado, André. Obrigado pela oportunidade de estar aí. Acho que mais ou menos o que eu disse naquela minha história, né? Eu acho que isso de falar com médicos se estendeu na minha missão aqui. Eu acho que tudo aquilo que eu apanhei, tudo aquilo que eu consegui desenvolver e consegui regularizar aqui para mim, eu acho que é minha responsabilidade de dividir e levar para frente independente do curso, existe o curso, como o André falou, existe o processo, a preceptoria empreendedora,
as engrenagens, mas eu estou colocando praticamente 3, 4 vezes na semana. Eu tenho colocado coisas do dia a dia do consultório, das rotinas que têm acontecido dentro do Instagram. Então, um formato de médico para médico, sem analogia aí, mas eu tenho mostrado essa rotina e acho que isso é legal. Dá para tirar. E ali eu começo a discussão, muita gente me pergunta coisas, então estou disponível, tá bom? Vou estar sempre junto nessa aí. Um abraço para todo mundo, boa noite, obrigado por vocês terem ficado até agora aí, já deu quase 2 horas de live, hein, André? E de novo, parabéns para você aí pelo prestígio. Esse ponto de atrair os médicos para algo diferente é uma das dificuldades que eu tenho sentido. Por algumas lives eu fiz e os caras não perguntam absolutamente nada, ficam só de olho, e aí eu cutuco também, né? Daí eu falo, eu sei que vocês estão aí, eu sei que vocês estão vendo, estou vendo o número de pessoas que estão assistindo, a gente está aqui para se ajudar, não sou o sabe mais que todo mundo, e muitas vezes eu aprendo absurdamente com dúvidas, então é uma troca. Eu acho que o médico tem que estar disposto a enxergar esse novo e aprender a trocar mais, sair do seu mundinho aí. Acho que vai valer a pena. É isso aí. Esse é o objetivo principal meu. Eu já conversei com você particular, as outras pessoas também sabem. E é mais ou menos isso. A gente precisa se ajudar para devolver a chance para nós mesmos. Então, a gente está muito atrasado quando se fala em empreendedorismo e quando se fala em negócios. Então, a gente é muito bom tecnicamente e, como o Lércio falou, nós temos uma vantagem, entre aspas, competitiva, que o médico costuma ser uma nata, pelo menos assim. É uma pessoa que está acostumada a estudar, são pessoas inteligentes, então assim, não custa nada ou custa muito pouco perto das vantagens que a gente pode ter se a gente reverter esses conhecimentos. Ninguém está falando para conhecer tudo, mas pelo menos a base, a estrutura de como funciona esse mundo devolve a chance para nós. Eu acho que essa é a principal dor que eu quero curar. Eu queria agradecer aí ao Henrique e a Mari por ter me ajudado bastante, os nossos dois co-anfitriões que me ajudaram aí a deixar a sala ficou smooth, viu? Muito obrigado. Laércio, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos, tá bom? Quem quiser pode entrar em contato. A gente tenta ajudar de toda maneira possível. Obrigado de novo. Um abraço, Henrique. Não falei com você, um abraço aí. E obrigado, André. Valeu. Um abraço para todo mundo. Boa noite. Valeu, Laércio. Valeu. Tchau, tchau.